Olá, tudo bem com você? Para você que chegou, para você que passou, para você que permanece aqui no canal Edilene Jazes, eu quero deixar a você o meu... Só um instantinho, gente, um minutinho, porque soltou aqui. Eu fiz um pequeno arranjo aqui no meu lenço, mas ele soltou e eu tô... Bom, voltando aqui, tô arrumada. Voltando aqui, eu quero deixar a vocês o meu muito obrigada a você que permanece aqui no canal Edilene Jazes, a você que passou, a você que vê o vídeo todo. Eu quero dizer para vocês que, sinceramente, para o YouTube, quando uma pessoa assiste o vídeo até o fim, porque sendo assim bem específica, bem sincera com vocês, o YouTube ele manda para mim eu vou chamar de retrospectiva dos acontecimentos do meu canal. Então ele passa para mim quantos minutos de visualização os meus vídeos possuem, quantas visualizações, qual foi o alcance que o meu vídeo obteve e etc, e etc. Então, eu confesso a vocês que eu diria assim, um sistema assim, YouTuber muito funcional. Pelo menos para mim eu acredito que seja. Então eu venho pedir a você que, em passando pelo meu canal, você, por gentileza, assista o vídeo até o fim. Você também, por gentileza, deixe o seu comentário, deixe o seu like, recomende o meu canal, porque eu volto a repetir detalhes que eu disse desde o início do meu canal. O YouTube, ele me permite ficar com o meu canal ativo em decorrência da quantidade de pessoas que eu vou obtendo, entendeu? E em meu canal, não conseguindo, confesso a vocês, a quantia eu vou chamar de seguidores que o YouTube estipula, ele vai fazendo o quê? Ele vai deixando o meu canal lá, sabe assim, pro fundão, entendeu? Ou tipo assim, pro banco de reservas, eu vou colocar assim. Então, eu peço a vocês que, por gentileza, recomendem o meu canal e façam comentários, ainda que esses comentários não sejam assim positivos. Eu acho que o comentário negativo, ele faz parte do existir da vida de qualquer ser humano. E isso nos possibilita pensar, isso nos leva a... Será que devo mudar? Vou colocar assim, e etc, e etc. Então eu peço a você, volto a repetir, que por gentileza, deixe o seu like, faça o seu comentário, recomende o meu canal e muito obrigada a você que chegou, muito obrigada a você que permanece. Eu quero dizer para vocês que, como eu hoje confesso que eu estava conversando com uma moça, aqui o meu canal é de mensagens, mas no meu particular, no meu pessoal, eu sou aquela pessoa, como eu já disse a vocês, que eu coloco a vocês que chegam diante de Deus em minhas orações. Bom, pedido feitos e etc, etc, vou eu aqui com uma mensagem. Essa mensagem que eu vou trazer hoje, ela é uma mensagem que eu confesso a vocês que certa vez eu fui ofendida. Eu fui ofendida e, por ser eu ofendida, eu citei esse versículo a essa pessoa.
E essa pessoa, ela me ofendeu e ainda me disse: "Ah, tá me jogando praga?" Não. Esse versículo, não é eu que estou jogando praga em ninguém. Não é eu. Está aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia tem um versículo que diz assim: com a mesma medida que você medir uma pessoa, você será medido. E com o mesmo peso que você pesar uma pessoa, você também, por Deus, será pesado. Então eu vou colocar assim. Vamos supor, isso daqui é 1 quilo de arroz. E aí, você desejou para a pessoa, em meditando nesse versículo, eu vi exatamente assim, ao meditar nesse versículo, ao refletir sobre estas palavras que Deus disse, me veio a entender exatamente assim. Por exemplo, eu desejei para uma pessoa, isso daqui é 1 quilo, exemplo, de arroz. Eu desejei para uma pessoa 1 quilo de arroz. Refletindo neste versículo, Deus está querendo dizer que a mesma quantidade de arroz que eu desejei para uma pessoa, Deus está querendo dizer que Ele irá devolver para mim este mesmo quilo de arroz. Então, quando eu disse para esta pessoa, essa pessoa ela me ofendeu e eu disse a ela. E tem um outro versículo também, que todo mundo acha, não é poucos, não são poucos aqueles que não acham que este versículo seja uma praga pessoal de quem está citando ele. Não são poucos. E este versículo é assim: abençoado serão todos aqueles que te abençoarem. Abençoados, volto a repetir, serão todos aqueles que te abençoarem. E amaldiçoados serão todos aqueles que te amaldiçoarem. Eu confesso a vocês que este versículo, Deus ele disse a um servo dele aqui na Bíblia, tá? Este servo dele, ele em oração, Deus dizia que ia ser com ele, sabe? Que Deus iria ser com ele por onde quer que ele fosse. Onde quer que você esteja, eu serei contigo, a Bíblia coloca assim. E eu confesso a vocês que tem em minhas orações, eu tenho o costume, eu tenho o meu jeito, que em muitas vezes nas minhas orações eu não uso palavras minhas, eu uso contextos bíblicos para orar. As minhas orações, a grande maioria, elas pouco saem de minha boca. As minhas orações, muitas vezes, elas são conteúdo e contextos bíblicos que eu vou usando. Eu sou aquela pessoa que geralmente digo assim: Senhor, eu confesso ao Senhor que eu estou me sentindo dolorida, estou me sentindo sofrida, estou me sentindo magoada, estou me sentindo ofendida, eu estou me sentindo rejeitada, eu vou apresentando para Deus. O Senhor disse que eu sou a menina dos teus olhos. O Senhor disse que eu sou o templo do teu Espírito. Estão brincando com o templo do teu Espírito. Estão achincalhando o templo do teu Espírito. Estão zombando da menina dos teus olhos. O Senhor disse que com o mesmo peso que me pesarem, aquele que está me pesando será pesado. Com a mesma medida
que estão medindo a mim, aqueles que estão medindo a mim serão medidos. Então eu faço minha as palavras de Davi, dar-te pressa em fazer com que de fato a sua justiça se faça na minha vida, como o Senhor promete, como o sol do meio-dia. Quando eu vou orar, eu faço esta oração. E não são poucas as vezes em que eu cito esse versículo, e não foram poucas as vezes que pessoas acharam que eu estava praguejando. Não, eu não estava praguejando. Se vocês leem ali o livro de Josué, né? Se vocês veem aqui o livro de Josué, Josué foi um dos que andou pelo deserto com Moisés, e Josué foi um dos, né? Um dos que entrou na terra prometida, e Deus disse que seria com ele. E Deus disse ser forte e corajoso. E se Deus disse isso para Josué, Deus colocou aqui, eu quero dizer que na realidade Deus estava apresentando Josué para que hoje, nos dias de 2023, nós nos encorajássemos. Sim, eu vejo dessa seguinte forma. Se Deus, por exemplo, lá, né, abriu as portas da prisão a Paulo e Silas automaticamente, né? Às vezes você chega assim em determinados locais, né? Em cidade do interior não tem muito isso, mas normalmente quando você chega, por exemplo, num shopping do Rio, você chega num hotel do Rio, num hotel de São Paulo, num shopping de São Paulo, as portas se abrem, você chega perto da porta, ela se abre automaticamente. Eu acho que os engenheiros e os arquitetos, eles iriam rir, né? Se alguém chegasse e dissesse assim, você sabia que essa coisa de a porta abrir automaticamente, ela é bíblica? Se alguém disser isso para um engenheiro, para um arquiteto, eles vão falar, tá bom, vá. Que isso? Eu sentei aqui, eu fiquei horas planejando essa porta. Mas não. Deus abriu as portas da prisão a Paulo e Silas automaticamente. Enquanto Paulo e Silas faziam o quê? Louvavam. Não precisou de chave, não precisou de escavadeira, não precisou de, como é que chama aquele negócio lá? Como é que chama aquela peça truquês. Tem uma peça lá que pedreiro usa, que o nome da peça é truquês, é isso mesmo. Ela tem um negócio assim que você fecha assim e ela corta a corrente, corta qualquer coisa. Se não me engano, o nome é truquês. Então não precisou disso. Aí você vira para um engenheiro, para um arquiteto e e fala assim, ó, você sabia que essa ideia sua aí, dessa porta abrir automaticamente, ela é bíblica? Ele vai falar assim, pô, eu fiz faculdade, caramba, e você vem me dizer que o trem é bíblico? Sim. Sim, fazer o quê? Gente, olha, eu tô aqui falando isso aqui e há muitos dias que eu estou dizendo que eu vou explanar sobre estética, né? E eu já falei até aqui do versículo de Isaías em que eu vou explanar sobre estética. Eu confesso a vocês
que tem sido para mim um estudo. Eu estou estudando esse capítulo de Isaías para que eu venha explaná-lo aqui. Mas eu estou falando hoje deste versículo em que muitos, não são poucos, acham que eu, em dizendo esse versículo, eu, em citando esse versículo, eu estou praguejando. Mas não. Confesso a vocês que certa vez eu peguei um táxi aqui no local onde eu estou, e até hoje eu já peguei vários táxis e nenhum dos táxis que eu peguei chegou no valor que este senhor me cobrou. E eu confesso a vocês que eu e a minha mãe, nós duas tivemos um desentendimento junto a esse taxista. E esse taxista, eu confesso a vocês que ele me chamou, eu não vou, confesso, a Bíblia diz assim, que tem certas coisas que, em ocorrendo, nós não devemos nem mencionar tal palavra. Então, eu não vou mencionar os adjetivos, tá? Nada educado que este senhor usou para comigo. Porém, isso já tem tá indo agora para 7 anos. Vejam vocês. Faz 7 anos que eu pego táxi e dentro desses 7 anos mudou-se presidente, houve-se pandemia, houve-se inflação, superinflação e etc, etc. E o valor que esse taxista cobrou pela corrida está indo para 7 anos, ainda não chegou em nenhum dos táxis que eu peguei até hoje o valor que ele me pegou, que ele cobrou. E eu confesso a vocês que eu fui muito ofendida por este senhor. Ele era um senhor. As palavras que este senhor usou para comigo não condizia com o trabalho dele de taxista e muito menos com a idade, etc, etc. Confesso a vocês também que a sensação que me dá, neste local em que eu resido é que quando eu vou no mercado, tudo para mim é mais caro. Eu estou dizendo o que eu sinto, o que eu percebo que ocorre comigo. Então, o que eu disse para esse taxista foi exatamente esse versículo. Ele começou a me amaldiçoar e eu disse exatamente para ele: abençoados serão todos aqueles que me abençoar, e amaldiçoados serão todos aqueles que me amaldiçoar. Aí eu confesso a vocês que foi pior, porque isso daqui é um versículo bíblico. Porém, ele achou que eram palavras minhas. Mas não. É um versículo bíblico, onde Deus diz a um servo dele, e eu, na qualidade de serva de Deus, eu sinceramente, eu sou aquela pessoa que eu costumo tomar para mim palavras que constam aqui na Bíblia. Tem uma parte aqui na Bíblia que Davi está muito aflito e ele vira para Deus e fala: Senhor, dar-te pressa em me atender e me ouvir e me ajudar. Então por muitas vezes, na minha oração, às vezes até vou falar a verdade, brincando com a minha mãe, eu viro: Senhor, dar-te pressa, eu faço como Davi, dar-te pressa em me atender.
Então este senhor, quando eu citei esse versículo a ele começou a me amaldiçoar, e eu citei esse versículo a ele achou que eram palavras minhas. E ele me chamou de feiticeira, ele me chamou de macumbeira, ele me chamou de bruxa. E etc, e etc, e etc. Bom, eu espero em Deus, sinceramente, que toda bruxa tenha como manual de vida uma Bíblia. Eu espero que toda bruxa, a vassoura que ela use, seja para manter a sua casa limpa. Eu espero que toda bruxa, ela busque a Deus na madrugada e não a outras coisas. Eu particularmente espero, desejo, almejo que todas as bruxas universais, o espírito que elas busquem incessantemente, como diz a Bíblia, como a criança anseia pelo leite, seja o Espírito Santo de Deus. Eu sinceramente almejo, desejo, espero que todas as bruxas, o espírito que fale dentro dela não seja outro espírito a não ser o Espírito Santo de Cristo. E que os dons que elas venham possuir sejam os dons que a Bíblia diz que uma pessoa que teme a Deus possui. Dom de cura, dom da palavra, como no meu caso. Eu sei que eu tenho o dom da palavra, tá? Haja vista que eu não vou mentir para vocês, porque eu não preciso disso. Uma pessoa que, para mim, eu tenho que ser sincera comigo, porque se eu não for sincera comigo, a primeira coisa que Deus vai fazer, se eu não for sincera para comigo, porque é amor próprio, para eu amar você, eu tenho que saber o que é amar a mim primeiro. Então, eu tenho que respeitar a mim, amar a mim, eu tenho que ser sincera para comigo, para que em eu sendo sincera comigo, amando a mim, eu saiba respeitar você e te tratar da maneira como você deve ser tratado, como pessoa. Como indivíduo que possui vida, que Deus soprou também fôlego de vida e que merece respeito. Então, eu tenho aí, quando este senhor soube que eu tinha uma gata, foi pior. Porque aí ele falou, ó, tem até, é bruxa mesmo, tem até gato. Ô, gente, pelo amor de Deus. Tem um versículo aqui na Bíblia que diz que todo ser que respire louve ao Senhor. A minha gata, outro dia, estava doente. Eu simplesmente coloquei a mão na cabecinha dela e falei, Senhor, o Senhor permitiu que um rapaz me desse essa gata. O Senhor não permitiu isso por um acaso. Então, se o Senhor trouxe ela até mim, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor preserve a vida dela. Em nome de Jesus. Porque no momento eu não tenho condições de pagar um médico veterinário. Pois eu digo a vocês que a única coisa que eu fiz foi pegar uma seringa, eu amassei assim eu vou chamar de, sabe aquela coisinha, aspirina? Tô sendo franca com vocês. Peguei aspirina, amassei num potinho, deixei ela de molho ali, aí peguei uma seringa que eu comprei numa lojinha pet embaixo, aí na hora que deu aquele caldinho que a aspirina amoleceu, eu peguei ela na seringa, peguei a minha gata, tampei o olho dela, que eu li na internet, que quando para um gato ficar quietinho e não te arranhar quando vai tomar um remédio, a primeira coisa que você faz é
pegar um paninho e tampar o olho dele, que ele perde totalmente a noção de onde está, o que tá acontecendo. Tampei o olhinho dela, apertei aqui o cantinho da boca e pus a seringa lá. E apertei a aspirina. Pois eu digo a vocês, aspirina é um remédio que normalmente nós, né, humanos, usamos. Mas é o que eu tinha aqui no momento. E se ela estava sentindo alguma dor, porque aspirina é para dor. E eu confesso a vocês que foi o que auxiliou e que ela ficou tão bem que outro dia ela, como vocês puderam ver aqui o vídeo, ela não estava subindo na mesa, ela subiu, sabe? Então, se Deus permitiu que o rapaz me desse, a minha oração foi essa: Senhor, o Senhor permitiu que ele me desse. Então, se o Senhor acha que ela deve continuar comigo, preserva a vida dela para mim e me ajuda de alguma forma. Então, se Deus ele age até na vida de um animalzinho que uma pessoa ora por ele, que dirá nós, que somos seres humanos? Eu acho que Deus não mandaria, por exemplo, casais de animais para a Arca de Noé, se de repente um gato fosse símbolo maligno. Por favor, né? Gente, faz sentido Deus mandar casais de animais? O Noé falou assim: Senhor, como que eu vou colocar todos os animais dentro da arca? Olha o que Deus falou para Noé. Noé, não se preocupe. Eu enviarei os animais até você. Ô, gente, por favor. Não. Raciocina. É só Deus mesmo, gente, para fazer com que casalzinho de passarinho, gente, casalzinho, cobra fêmea, cobra macho. Elefante fêmea, elefante macho. Tartaruga fêmea, tartaruga macho. Eu tô trazendo por dias atuais, porque são milênios. Vocês vão de convir que as espécies, elas se aprimoraram. Provavelmente eram outros tipos de espécies que assemelhavam a elefante, etc, e etc. Não é verdade? Se o homem se atualizou, você concorda que os animais também houve-se atualização? Então, agora, se Deus mandou espécies de animais para dentro de uma arca e alguém malignamente resolveu usar o gato, gente, eu acho um absurdo as pessoas maltratarem um gatinho só porque ele é preto. Tem gente que tem, assim, horror de gato preto. Porque botou na cabeça, pelo amor de Deus. Aqui na Bíblia tem um versículo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você concorda comigo que se um gato, ele tá andando, um cachorro, um passarinho, ele tá respirando? O jeitinho do passarinho louvar o Senhor é acordar de manhã e cantando, alegrando a muitos, porque tem muita gente que adora ouvir canto de pássaros. Quando o meu Instagram estava funcionando, eu curti a página de uma moça que a especialidade dela era beija-flores. Gente,
ela conseguiu fotografar beija-flores na Índia, que eu falei, meu Deus, isso aqui não é de verdade, isso aqui é uma pintura. E aí, por aí, vocês podem ver a beleza, a grandiosidade de Deus, que até mesmo nas aves e nos animais, ele faz de maneira belíssima. E voltando aqui nos gatos, vocês já viram cada espécie de gatos? Que gracinha! E vamos falar, gente, a geração até dos animaizinhos de hoje é mais fofinho, né? Outro dia eu saí na rua, eu vi um cachorrinho, aquele cachorrinho assim, aquele peludinho assim, com aquela carinha assim. A dona dele levou ele no pet, a mulher do pet, gente, tingiu, eu vou chamar a felicidade dele, que é o rabinho, de rosa. Mas pensa naquele rabinho todo assim, aquele tochinho e rosa. Parecia assim sabe, você sabe aquelas esponjas bem fofinhas assim? Criatividade, né? Que Deus deu para o homem e o homem está sabendo usar de maneira, alguns financeiramente, outros para se divertir, né? E é isso. E eu quero dizer que este versículo, que eu, voltando aqui, ele não é praga minha. Eu quero dizer também que eu não sou bruxa. Mas, se você, porventura, acha que eu sou uma bruxa, você sabe que eu acho até bom você achar que eu sou uma bruxa? Porque as pessoas, sinceramente, agora eu vou usar uma expressão que outro dia eu ouvi e eu gostei. As pessoas respeitam muito mais uma pessoa que é feiticeira, que é bruxa, que é macumbeira, do que uma pessoa que se diz apenas que tem fé em Deus e que se apresenta como evangélica. Eu já observei, eu não sei se é medo, eu não sei o que é, mas eu só sei que eu sinto que as pessoas têm um respeito, têm um medo de macumbeiro, de feiticeiro, de bruxa, que eu não consigo entender. Então, se você acha que eu sou bruxa, é um problema seu. Que vai ser até bom para mim que você pense. Porque a sensação que me dá que esse tipo de gente é bem mais respeitada do que uma Edilene que se apresenta como uma pessoa que tem fé em Deus e segue os preceitos de Cristo. Tá bom? Mas eu quero deixar claro para você. Eu não jogo praga em ninguém. Se eu não puder abençoar, amaldiçoar, jamais. Porque eu sei que com o mesmo peso que eu pesar alguém, eu serei pesada pelo Espírito Santo de Deus. E com a mesma medida que eu medir alguém, eu serei medida pelo Espírito Santo de Deus também. E a palavra de Deus também diz que abençoada serei eu se eu abençoar, e amaldiçoada serei eu também se eu amaldiçoar. Então, de minha boca, a palavra de Deus diz que de uma boca não pode sair bênção e maldição. Ok? Então, a paz. E para você que acha que eu sou bruxa, problema seu. Ok? Porque eu não me preocupo com o que eu penso, com o que você pensa. Eu sou o que Deus diz que eu sou e não o que você pensa, ok? A paz e tudo de bom a você.